Deus é bom. Acharam aí, povo? Acharam? Amém? Vamos lá. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem porvices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graça. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, a qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais treva, mas agora sois luz no Senhor, e andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hino e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, e em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Amém? Louvado seja Deus por esta palavra. Amados, eu acordei hoje com essa palavra. E eu acordei hoje com esse versículo dizendo assim: desperta, tu que dormes. E eu falei: Senhor, por que essa palavra agora que eu acabei de acordar, e o Senhor está me ministrando isso no meu coração? Desperta, ó tu que dormes. Amados, estamos no ano de 2024 e estamos vivendo um tempo difícil, um tempo sombrio, um tempo a qual a gente olha e parece que os filhos de Deus estão adormecidos. Os filhos de Deus parece que não estão entendendo a vontade que o Senhor quer para esse tempo. No domingo passado, eu disse na igreja que é tempo de nós sondarmos o coração de Deus e nós alinharmos o nosso coração ao coração de Deus como um rio que deságua sobre o mar.
Um rio que verdadeiramente ele está em caminho do mar, e quando ele chega no mar, ele desaparece, porque a proporção do mar é mais do que a dele. E nós precisamos, nesse tempo, colocar o nosso coração no coração de Deus, para que entendamos qual é a vontade do Senhor para os nossos dias. Porque se nós não entendemos a vontade do Senhor para esses dias, nós vamos andarmos adormecidos. Porque a intenção do mundo e a intenção de Satanás é tirar do coração dos filhos de Deus a proporção, a unção e a virtude que Deus colocou no coração dos seus escolhidos. E nós precisamos entender, e nós precisamos permanecer firmes, inabaláveis, para que o mundo nem Satanás rouba aquilo que Deus colocou dentro da nossa vida. Estava esses dias andando pela cidade de Poços de Caldas e encontrei com um irmão que era usado pelo Senhor, um homem que verdadeiramente tomava os púlpitos das igrejas, e eu perguntei para ele: e aí, irmão, como é que o senhor está? Como é que está a igreja? Ele disse para mim assim: pastor, faz 4 meses que eu não vou. Então, são tantas ludibriações, são tantos enganos, que os homens e algumas mulheres que eram usados pelo Senhor, homens que pregaram, homens que evangelizaram, homens que carregavam fogo no seu coração, e hoje não tem mais. Homens que eram, vamos dizer, exemplo, homens que verdadeiramente anunciavam a vinda do Senhor, e hoje deixaram de acreditar. E Paulo, ele está dizendo ao povo de Éfeso: ei, não deixa isso ser roubado de vocês. É tempo de vocês despertarem. Paulo disse isso há quase 2000 anos atrás. Paulo já estava dizendo para o pessoal de Éfeso: desperta, tu que dormes. Essa palavra não era para o ímpio, essa palavra era para aqueles que um dia conheceu o Senhor, mas no decorrer da caminhada foram se esfriando, no decorrer da caminhada foram preocupando com as coisas mundanas, com as coisas que não levariam eles para a eternidade, e os olhos ficaram escurecidos em um sono. Mas Paulo disse para eles assim: ei, há algo dentro de vocês e que precisam ser manifestado no meio da sociedade a qual vocês estão. Ei, há algo que o Senhor colocou dentro de vocês. Não importa como está o mundo, não importa como estão as coisas do lado de fora, mas vós estejais do lado de dentro. Por quê? Porque vocês já estão assentados com Cristo nas regiões celestiais. Ei, vós foram chamados e escolhidos pelo Senhor para que vocês sejam uma voz. Aleluia. E Paulo disse: não é tempo de vocês andar desta forma. Não é tempo. Mas é tempo de vocês entenderem qual é a vontade do Senhor. É tempo de nós verdadeiramente abrirmos os nossos olhos e deixar com que o Senhor visite o nosso entendimento, e deixar com que o Senhor nos coloque sobre a vereda dele, e dizer assim: ande nela, porque nela há justiça, nela há verdade. Amados, quando eu disse que o pastor falou algo da minha mensagem, eu quero citar aqui 4 homens: Daniel, Ananias, Azarias e Misael. E alguns falam Sadraque, Mesaque, Abidnego e Beltesazar, mas o nome deles era Daniel, Ananias, Azarias e Misael. Homens que foram levados para a Babilônia.
Homens que foram levados não com muita idade, mas eram pessoas novas, mas levaram eles para a Babilônia e tentaram arrancar o costume que eles tinham, tentaram implantar o costume de Babilônia na vida daqueles homens. Mas, amado, Daniel, ele passa por 4 reinados. Daniel, ele fica 70 anos dentro da Babilônia e não deixa o coração dele ser corrompido. Não deixa com que Babilônia arranque uma vírgula daquilo que ele acreditava. Daniel, ele foi jogado na cova dos leões. Ananias, Azarias e Misael foram jogados na fornalha e dizia assim para eles assim: ei, nós iremos arrancar o costume que foram ensinado a vocês. Ei, nós vamos arrancar a fé do coração de vocês. Nós vamos entrar no entendimento de vocês e nós vamos arrancar tudo aquilo que foram implantados sobre a vida de vocês. Ei, mas Daniel disse: ei, a minha mente é blindada. O meu coração já está na mão dele. Ei, não só o meu coração, mas a minha vida toda. Ei, e alguns homens no Novo Testamento entenderam isso. Alguns homens que verdadeiramente Paulo disse: ei, a minha vida já está nele. Já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Já não é mais Lenilson, já não é mais André, já não é mais Dorival, já não é mais Gabriel, já não é mais Ana, Roberta, já não é mais Sandra. Quem é? Cristo que vive em mim. E Paulo, ele disse isso em 2 Coríntios, capítulo 10. Paulo dizendo aos coríntios, dizendo assim: como Eva foi enganado pela serpente, eu oro para que vocês não sejais. E Paulo estava nas regiões de Acaia. Paulo disse assim: porém, essa verdade não será tirado da minha vida nas regiões de Acaia. Paulo disse assim: ei, eu fui tão afetado por ele, eu fui tão tocado por ele no caminho de Damasco. Ei, Paulo disse assim: não importa o que eu vou passar, o que eu vou viver, não importa o que os dias futuros vão apresentar para a minha vida, mas a minha vida está escondida nele. A minha vida está escondida nele. Não importa o que o mundo vai querer apresentar. Não importa as setas que Satanás vão lançar sobre a minha vida. Mas a minha vida está no Senhor. E isso não será arrancado de mim. Porque é uma chama que há dentro de mim. Que essa chama não diminui. Mas essa chama, ela vai aumentando dia após dia. Dia após dia, dia após dia. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Estamos vivendo um tempo que alguns filhos de Deus dizem que está com depressão. Perdão o que eu vou dizer, não é depressão, entendeu? Com todo respeito, amados. É frieza, é ser vergonhice. Porque a depressão é só para a igreja. Chega na segunda-feira, levanta animado e vai trabalhar, trabalha o dia todo. E quando o patrão fala para ficar, ainda fica fazendo hora extra. Depressão é quando a pessoa entra dentro do seu quarto e não quer sair. Depressão é quando a pessoa está querendo se cortar. Depressão é quando a pessoa está querendo morrer. Depressão é quando ela não tem mais vontade de viver. Mas alguns homens de Deus, algumas mulheres de Deus, dizem assim: eu não consigo mais ir para a igreja. E eu pergunto para mim um dia ao Senhor: por que eu estou dentro da igreja? Que tem falha, o irmão falta com a gente, a irmã falta, nós também faltamos com eles. A igreja, ela não é perfeita, a igreja, ela é imperfeita, como a empresa que você trabalha. Mas você não desiste da empresa que você trabalha por causa de um dinheiro amassado, que nem esse dinheiro nós estamos pegando mais na mão, porque o dinheiro físico sumiu, né? Faz muito tempo que a gente não pega dinheiro físico na mão. Atrás de um dinheiro amassado,
Irmão, mas quantos dias você trabalhou nesse mês? Eu trabalhei 31 dias nesse mês, sem faltar. Mas quantas vezes você foi no culto, irmão? Ih, Jesus, já nem sei qual palavra foi pregada no domingo. Já nem sei mais o que foi revelado sobre a minha vida. Já não sei mais o que foi profetizado ao meu respeito em relação à eternidade. E nós não podemos estar nesse tempo. Nós somos os filhos de Deus, nós somos os ministros, nós somos os proclamadores do reino de Deus na terra. Por quê? Porque o reino de Deus não está lá e não está cá, mas o reino de Deus está dentro de nós. E Jesus disse assim: é hora de nós manifestarmos este reino. E aí, amados irmãos, nós não podemos deixar com que essa esperança seja arrancada de nós. E eu perguntei para o Senhor: Senhor, por que eu ainda estou dentro da igreja? E o Senhor disse assim: porque é o único lugar na terra que prega vida eterna. E é por isso que nós lutamos para permanecer aqui dentro. Porque no shopping que você vai não tem pregação. O campo de futebol que você vai não tem pregação de vida eterna. A empresa que você trabalha não tem pregação de vida eterna. Não tem. Não tem pregação. Mas a pregação está aqui dentro. Está dentro das nossas instituições religiosas, podemos dizer assim para você entender. Porque a igreja não é uma instituição, a igreja é a noiva do Senhor. E é por isso que o meu coração e o teu coração não é tempo de esfriar. Não é tempo de nós chegarmos aqui no culto e cantarmos Maranata, ora vem Senhor Jesus. E quando nós sairmos daqui, nós nem lembrarmos mais de Maranata, nós nem lembrarmos mais daquilo que o Senhor prometeu na nossa vida. Um homem que disse Maranata, ele era João. João, ele foi arrebatado em espírito aos céus, e quando o Senhor despertou ele para voltar para a terra, João, quando chega na terra, João disse assim: Maranata, eu estou doido para voltar de novo naquele lugar. Eu estou doido para ficar lá naquele lugar. E eu creio que João dizia Maranata, Maranata, todos os dias. João dizia assim: ei, Senhor, vem me buscar logo. Vem me buscar, Senhor, porque o tempinho que eu fiquei aí na eternidade é muito mais do que a minha vida toda. E é por isso que a Bíblia diz que um dia na presença do Senhor vale mais do que a vida. Aleluia. Vale mais do que a vida, meus queridos. Vale mais. Eu estou trazendo essa mensagem ao teu coração porque há uma potencialidade dentro de você. Há algo dentro de você. Como que é isso, pastor? Me explica. Eu quero dizer que há uma bomba atômica dentro de nós. Nós, como um ovo. É Deus colocando uma bomba atômica dentro de um ovo. A carne é fraca, mas o espírito está preparado. A carne é fraca, mas o espírito continua inabalado. Ei, olha a casca, ei, não dá nada, ninguém dá nada, mas o espírito se renova dia após dia. Ei, Cristo em vós, esperança da glória. Cristo em vós, esperança da glória. E aí, Lenilson, como que você está? Sabe aquela mulher que foi visitada pelo profeta, que está
estava com o filho morto em casa, sabe aquela mulher que ela encontrou com algumas pessoas a caminho, e ela com o filho morto dentro de casa, perguntaram para ela, como que está? Ela disse, vai tudo bem. Vai tudo bem, ela estava um caco, mas ela dizia, vai tudo bem, mas quando ela chega diante do profeta, aí ela descarrega, porque para ela o profeta, ele representava Deus. De calamassuri anderébia. Como que está, irmãos? Está difícil, está complicado, está árduo. Mas o Espírito continua novo dia após dia, porque eu vou diante daquele que pode me socorrer. Ei, eu estou indo diante daquele que pode mudar a situação da minha vida e da minha casa. Nós não podemos ir atrás de lugares, atrás de homens que não podem mudar a nossa casa. Nós não podemos correr atrás de um sistema que não nos dá destino. Nós não podemos acreditar nas palavras terrenas e deixar de acreditar na palavra eterna. Nós não podemos. Nós não podemos, porque Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo o Senhor. E Ele quer te usar na terra. Ele te chamou para que vós sejais luz em meio às trevas. Ele te chamou para que você sejais um tempero gostoso num lugar que não tem sal, que não tem tempero algum. Ele te chamou para isso. Ele te chamou porque na hora certa, no momento certo, a hora que você abrir a sua boca, Ele te usará na terra. Ele te usará na terra. Eu já contei parte desse testemunho aqui na igreja. Há quase 3 anos atrás eu estava orando em casa e Deus me deu uma visão. E a visão era uma sala de aula com algumas carteiras. Eu falei, Senhor, por que o Senhor está me dando essa visão? É uma sala de aula, porque tinha aquelas carteiras de escrever, de encosto assim, de escrever. E eu vi aquela visão, mas a sala de aula estava vazia. E eu fui orar ao Senhor, o Senhor disse para mim assim, eu vou te colocar você dentro de uma escola. E eu duvidei de Deus. A gente duvida, né? Sem antes Deus mostrar a realidade mesmo. Eu falei, Senhor, então eu vou ter que ir lá numa escola para me ver. Falei, então a escola mais próxima que eu tenho é a escola que o meu filho está estudando, Douglas. E fui na escola. Lógico que eu não fui sozinho, não sou bobo. Grudei a minha esposa, falei, vamos comigo. Mas Deus te deu a visão para você. Eu falei, não importa, vamos comigo. E aí grudei mais uma irmã da igreja e fomos nós 3 para a escola. Cheguei lá na escola, disse assim para a moça assim, eu quero falar com a diretora. E aí a moça disse assim, eu vou ver se ela pode atender vocês. E aí, ficamos esperando um pouquinho, aí logo ela chamou a gente para entrar na sala da supervisão, não era nem na sala da diretoria. Entramos na sala da supervisão, estava a diretora e mais 2 professoras, as outras 2 estavam no computador trabalhando, e ela sentou numa mesinha redonda assim, de plástico, e ela disse assim, pois não, vocês vieram tratar algo de qual aluno? Eu disse para ela assim, sabe o que é, o diretora? É que meu filho estuda aqui, sabe? Mas não é nada sobre ele, não. Sabe o que é? É que eu sou pastor de uma pequena congregação aqui no bairro aqui, e eu estava orando esses dias lá em casa, Deus me deu uma visão, era uma sala de aula. E eu fui orar a Deus, e Deus falou que iria me colocar dentro da escola. A mulher deu um grito. Falei, Jesus, agora vai chamar a polícia. Ai, meu Deus do céu. A gente duvida daquilo que a gente carrega. Falei, agora vai chamar a polícia. Ela disse assim, faz 2 meses que eu estou pedindo para Deus enviar um homem de Deus nessa escola, porque essa escola está precisando de oração. Aí eu cresci. Eu falei, esse é de Deus então. Aí eu virei macho.
Aí ela disse assim, agora você vai orar e agora? Aí eu abaixei de novo, falei, agora? Ela falou, Deus não falou que vai te colocar você dentro da escola? Eu falei, então vamos orar. Feche seus olhos aí, vamos orar. E ela já disse assim, com toda a autoridade, ela já disse assim para as professoras que estavam no computador, para aí o serviço aí, agora ele vai orar. E elas pararam e elas vieram. E eu comecei a orar. Cresci de novo. E aí cresci de novo. E aí Deus já foi me dando estratégia. Falei, Senhor, essa escola aqui, Senhor, não é igreja, mas é parecido com igreja. Porque aqui recebe negro, recebe branco, recebe pobre e rico. E assim é a igreja. Senhor, faz dessa escola, Senhor Deus, um baluarte aqui na nossa cidade. E Deus foi me dando estratégia. Falei, derrama sabedoria sobre a diretora, sobre os professores. Senhor, acalenta o coração deles. E fui orando. E aí, quando parei de orar, irmãos, as 3 já estavam chorando. E ela disse para mim assim, né? Ela devia ter falado para a pastora Roberta, mas ela disse para mim, a partir de hoje, uma vez na semana, durante meia hora, você tem a chave dessa escola nas tuas mãos e você faz dela o que você quiser. Pastor, mas que é meia hora? Que é meia hora diante de 5 dias na semana? O que é? Ei, entenda uma coisa, um dia para o Senhor é como se fosse 1000, e 1000 é como se fosse 1. Ei, para de preocupar com o tempo, pare de preocupar, apenas vai e faça aquilo que o Senhor está colocando nas tuas mãos. Você acha que meia hora é pouco, irmão? Não, é difícil. Você segurar quase 3 anos, toda semana consecutivo, meia hora de oração numa escola. Faça isso, para você ver que é fácil. Faça isso. Você estiver achando que é pouco, faça, para você ver. E aí, 3 anos. E aí eu estava de férias, quando Deus me deu isso daí, eu voltei a trabalhar. Falei para a pastora, é seu, tome. Segura a bomba. E ela tomou a causa. E ela foi. E tem ido. E aí, nesse ano, eu estava de férias, até eu estive aqui na igreja. E numa quarta-feira a gente foi lá. Eu fui junto com a pastora e a irmã Adriana. E a gente foi orar. Reúne as irmãs da limpeza, alguns professores, e vamos orar. Quem está ali, irmãos? Tem crente, tem católico, tem macumbeiro, sabe? Tem espírita. Só sei que nós oramos. Só sei que o nome de Jesus está sendo proclamado naquele lugar. E nesse dia que nós estivemos lá, a diretora não estava. Aí, quando a gente terminou de orar, ela chegou. Ai, gente, me perdoa. Estava resolvendo um BO aí, e aí eu cheguei atrasado. Me perdoa. Aí ela disse assim, mas eu tenho algo para contar para vocês. Primeiramente, eu quero agradecer pela perseverança que vocês estão com essa escola. Quero agradecer por esse longo tempo, de toda semana vocês estão aqui. E vocês não sabem o que isso fez na minha vida. Nós dizemos, pode falar. E ela disse assim, eu estava desviado dos caminhos do Senhor. Eu estava afastado da igreja que eu congregava. Mas ela disse assim, mas no final dessa semana agora, no domingo, eu estou indo para a igreja que eu congregava e eu vou reatar os votos com o Senhor Jesus novamente. Eu vou reatar os votos novamente com o Senhor Jesus. Nós precisamos entender aquilo que nós carregamos.
Tem alguns que estão adormecidos como Eutico, na beira da janela, e a palavra está sendo pregada. E Eutico adormece e ele cai do terceiro andar. É fácil nós falarmos que Jesus ressuscitou 3. Jesus ressuscita Lázaro, o filho da viúva de Naim, e Jesus ressuscita a filha de Jairo. Mas eu estou falando de Paulo, um homem que foi chamado no caminho de Damasco, como eu e você fomos chamados um dia. Um homem que verdadeiramente tivemos um encontro com o Senhor. Mas Paulo disse assim: eu carrego algo dentro de mim, que eu não vou permitir que ninguém morra do meu lado. E Paulo para a ministração e desce as escadas e chega lá e levanta Eutico novamente. Nós estamos vivendo num tempo que os nossos jovens estão morrendo e nós não fazemos nada, porque a luz que há dentro de nós está sendo apagada. Mas é tempo dessa luz, sabe, acender novamente, nós temos uma voz na terra que nós estamos. E aí Paulo levanta Eutico novamente. Qual é esse tempo? Tempo de algumas mulheres das nossas congregações que simplesmente morreram, que eram mulheres que trabalhavam na obra, morreram. E as demais, morreu, deixa para lá. Não. Vamos levantar Dorcas novamente. Vamos trazer ela novamente no nosso meio, mas porque Dorcas talvez não seja uma mulher que agradava a todos, mas era uma mulher que era necessária no meio da comunidade. Felizmente nós queremos pessoas que nos bajulam. O pastor Dorival, eu ligo para ele e só pergunto para ele: como é que o senhor está? E tem dia que eu ligo para ele, a gente dá risada, eu com a minha esposa. Eu ligo para ele, ele fala assim para mim assim: o que você quer? Para de me encher o saco. É delicado desse jeito. Uma delicadeza. Delicado. Mas é rústico, sistemático. É homem raiz. Homem raiz. O que você quer? Para de me encher o saco. Só para saber como é que o senhor está. Está tudo bem aí? Está precisando de alguma coisa? Está precisando de dinheiro? Se estiver precisando de dinheiro, eu ligo para o pastor André. Eu ligo para o pastor André. Está entendendo? Ontem eu estava lá na cozinha, chegou a irmã lá que mexe com dinheiro. Aí ela deu uns trocos lá para a irmã Márcia. Eu nem sei se ela está aqui. Aí eu disse para ela assim: a senhora que é a mulher do dinheiro, a mulher do dinheiro? Ela disse: eu sou. Eu falei: eu preciso andar mais com a senhora. É brincadeira, irmão, é só para quebrar o gelo. Sabe, meus queridos, tem gente que está na igreja e quer ser bajulado. E o pastor disse isso, aí não volto mais. Você viu o que a irmã me disse? Eu não volto mais. Ei, quem te chamou? Quem te escolheu? Foi o pastor? Foi a irmã? Não, foi Cristo. Cristo te elegeu nele. Sabe o que é o significado da palavra elegeu? Eleito. O prefeito da cidade foi elegido, foi eleito. Ele nem tomou posse ainda, ele só está esperando chegar a hora. Dia 1º de janeiro ele senta na cadeira. Mas entenda uma coisa, nós fomos elegidos em Cristo, é na eternidade. E a gente acha que isso é pouco. Ei, desperta, tu que dormes, acorda, por favor. Por favor, acorda. Deixa o Espírito Santo de Deus mover você. De camandarabachai.
Para de frescurinha, meus queridos e minhas queridas. Para de frescura. Ei, nós fomos chamados para a guerra. Nós fomos chamados para tomar paulada mesmo nas costas. Nós fomos chamados para sofrer traição, como ele sofreu traição. Mas todavia, ele chegou para o traidor e disse assim: meu amigo, porque o que você fez não muda o meu caráter. Não importa o que você fez, não importa que Tomé duvide, não importa que Pedro me negue, não importa. O que importa é o cálice que ele deu para mim beber. E eu vou beber e não vai desperdiçar nenhuma gota. Qual é o cálice que ele te deu para você beber? E você está jogando o cálice fora porque você não quer beber. Mas chegará um dia, como diz a palavra, havia 10 virgens e 5 entenderam o propósito do chamado. E 5 não entenderam porque pegaram o azeite e desperdiçaram. Mas as 5 os guardaram, dizendo assim: ei, ele virá. Ele virá, ele virá. E quando as cortinas do céu se enrolar, haverá o som da trombeta. E quando haverá o som da trombeta, ele diz assim uma pergunta: poderei achar fé na terra? Eu quero dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. E se nós estivermos mortos, irmão, morrer com Cristo é lucro. Nós só não podemos começar. E quando chegar no meio do caminho, as ondas aumentar. As ondas aumentar e a gente dizer: o nosso barco vai naufragar, eu vou afundar. Mas ele disse uma palavra profética: esperareis vós do outro lado. Ei, os discípulos não entenderam o que Jesus estava dizendo. Jesus falou para os discípulos: entra no barco, eu vou esperar vocês do outro lado. E quando a tempestade no meio subiram, os discípulos esqueceram, como alguns de nós esquecem, dizendo: as ondas estão batendo, as águas estão entrando dentro do barco, eu vou perecer. Mas ele está dizendo: eu disse que esperaria você do outro lado. Eu vou esperar você do outro lado. A tempestade ele acalma, amados. A tempestade ele acalma. Paulo, como que você aguenta? Engraçado que a gente vê esse adesivo nos carros: posso tudo naquele que me fortalece. É gostoso colocar isso, né? A gente coloca até nos nossos status: posso tudo naquele que me fortalece. Mas não suporta a irmã falar mal. Temos que ser como Billy Graham. Billy Graham, ele dizia uma frase assim: eu não importo que as pessoas falam mal de mim, porque eu sou pior do que elas falam. Aí Billy Graham dizia assim: o que ela está falando mal de mim é um elogio para mim. Você está entendendo? É mudar o campo de visão. E a gente quer olhar só no ponto cego. Quem é motorista sabe o que eu estou dizendo. Esse dia eu estava dirigindo aí, eu olhando no ponto cego, e eu entrei, quando veio um motoqueiro. Pá! A minha esposa: você não viu? Eu falei: eu não. Você viu, né? Você está aí do outro lado, você viu, e eu não vi. Entendeu? Vai na paz, meu querido, me perdoa, Deus abençoe. Aí ele já mandou para aquele lugar e foi embora, irmão. Não esquenta não, eu não vi mesmo. Não, eu vou atrás dele, vou dar um tiro nesse cara. Para, irmãos. O Senhor nos chamou porque Ele colocou algo dentro de nós, Ele colocou vida em nós. Vida em nós. E essa vida precisa abundar. Eu vos dou vida e vida de abundância. O rio, ele está secando. Não, de vós fluirão rios de água viva.
nós fluiremos rios de água viva. Quem nós somos, amados? Nós somos a farinha do veneno que chega naquela comida. O mundo está cheio de veneno. Mas quem nós somos? Nós somos a farinha que é colocado naquele veneno. A proporção é menor. Mas o efeito... Aqui pode ser que tem menos gente do que nas baladas, nos bares, nas prostituição, mas o efeito aqui é mais. Por quê? Porque o que habita em nós é mais do que o que habita no mundo. O que eu carrego? Irmão, você não sabe o que eu carrego. Como pode? Como pode suportar? Como pode? Olhamos para a situação e a gente vê algumas vergonhas, a gente vê alguns escândalos, mas eu continuo com meus pés firmados no Senhor. Eu continuo olhando para o autor e o consumador da minha fé. Por quê? Porque eu estou nu, eu estou patenteado diante dele. Eu estou dizendo, Senhor, eu estou aqui como no início, antes de Adão e Eva se perder. Eu estou nu, Senhor, eu estou nu. Nós não precisamos mais andar como Moisés, que coloca um véu na face e mostrando que é e não é nada. Nós não podemos ser assim, nós não precisamos mais disso, porque Ele nos chamou e Ele nos escolheu. Tiramos o véu, mas caminhamos em clareza e em verdade. Eu sou. O sim é sim, o não é não. Queremos aprender só com o sim, não queremos aprender com o não. Falamos do filho pródigo que saiu, está gastando todo o dinheiro na farra, na orgia. Mas também estamos perdidos dentro da casa e sem entender o que fazer. Tanto um quanto o outro estava perdido. O único que estava em verdade era o pai. Olhamos para o filho pródigo, olhamos para o outro, não, olhamos para o pai. Ele tem uma paternidade para nós, amados. Ele tem uma paternidade para nós, Ele nos chama de filhos, nós somos filhos de Deus. Somos filhos. Há uma bomba atômica dentro de você. Há uma bomba atômica dentro de você. O Senhor quer levantar um nível da chama que há em vós. A Bíblia diz que nós somos o candeeiro. O candeeiro era uma peça que ficava na parte central do tabernáculo. Havia a primeira parte, o átrio, havia a segunda parte, o lugar santo, e havia a terceira, o santo do santo. E o candeeiro ficava ali no meio. Quando o sacerdote chegava lá, e é por isso que eles tinham que lutar para que a chama central ela não viesse apagar. A chama central ela representava o Espírito do Senhor. Isaías capítulo 11, lê lá, verso 2, você vai entender o que eu estou dizendo. As três laterais, que o sacerdote chegasse e as três laterais tivessem apagada, estava beleza. Mas a central não podia apagar, porque ele tirava a chama da central e acendia as demais. E aí o culto era realizado. O Senhor está dizendo assim: não darei chance para
para alguns apagarem. Não darei chance para alguns apagarem. A palavra sempre baterá em ti. A palavra sempre irá de encontro com você. Eu te buscarei aonde quer que você esteja, mas eu não te darei chance para que você se apague, porque eu sou bonzinho, eu sou melhor. Não. É só para acender as demais. É só para dizer assim: ei, você é um remanescente. Você está na Babilônia. Alguns vão se perder, alguns vão deixar o costume, alguns vão largar a mão da doutrina, mas uns vão continuar. Estou sim em terra estranha, mas peregrino aqui sou, porque um dia ele virá me buscar. Um dia ele já deu ordem para Ciro, e Ciro já assinou o papel, e ele já deu ordem para Cristo, e Cristo assinou a carta com o seu sangue, e ele virá um dia dizendo assim: ei, você está solto, vem comigo. Você está solto, vem comigo. Você está solto, vem comigo. Senhor, mas demorou. Não, só 70 anos. Senhor, mas demorou a tua vinda. Não, mas eu prometi que eu viria lhe buscar, e eu estou vindo te buscar. Por quê? Porque eu já assinei a carta de euforia sua. Eu já assinei. Vem comigo. Vem comigo. Trarei do norte, trarei do sul, trarei do leste, trarei do oeste. Não importa a região que você esteja, trarei de São Paulo, trarei de Poços de Caldas, de Caçapava, de Pedregulho, dos Estados Unidos, da França. Não importa a região que você esteja, o que importa é que Babilônia não roubou o que estava dentro de ti.